Olá, é muito bom ter você aqui comigo para ouvir mais uma EQM, ou uma experiência de quase morte. Hoje eu vou trazer para você a EQM da doutora Renée Turner, que aconteceu no ano de 1982, na Austrália. O que é mais interessante dessa EQM é que quero que você preste atenção em duas coisas. Primeiro, na parte em que ela encontra o seu avô e que o que ele fala para ela acontece logo depois que ela retorna. E o mais interessante nessa EQM é que a doutora Renée, ela foi considerada morta. Inclusive, ela tem um documento assinado por uma outra médica onde consta até o horário da sua morte. Ela já estava sendo levada para o necrotério para que pudesse ocorrer todos os procedimentos cabíveis naquele país. Então, é muito interessante que você preste atenção nesse relato. Espero que ele venha agregar na sua vida. Se você está aqui, é porque ou você passou por uma EQM e está querendo buscar o sentido daquilo que você passou, assim como eu busquei por muitos anos, ou você se interessa pelo assunto porque você sempre sentiu que no fundo tinha algo maior entre a vida e a morte. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E claro, me ajude com esse canal, se inscrevendo no canal e comentando a data e o horário que você viu esse vídeo. Claro que você sempre pode deixar outros comentários, que eu vou ler e eu vou estar sempre respondendo. Mas se você é uma dessas pessoas que está apenas buscando respostas para o que você passou, assim como eu busquei por alguns anos, ou buscando explicação para a forma que você ficou depois de passar por essa experiência, assim como eu voltei com sequelas, eu percebo que muitas pessoas também voltaram, então não tenho o que comentar, apenas deixa aí que isso já nos ajuda. A data e o horário. Agora, se você gosta, se você quer interagir um pouquinho mais, pode comentar que eu vou estar sempre respondendo. Uma vez por semana, eu vou olhar os comentários e vou responder para você. É um prazer ter você aqui comigo e vamos começar a nossa EQM de hoje. Renée Turner. Em fevereiro de 1982, na Austrália, a doutora Renée Turner deixou a sua ótica após um dia de trabalho. Ela era oftalmologista. Entrou no seu carro e dirigiu pela estrada a caminho de sua casa. Quando ela chegou a um semáforo, onde a estrada cruzava a rodovia, ela diminuiu a velocidade até parar. Aqui, a sua memória termina. Como a doutora Renée Turner perde a sua memória quando ela entra na estrada e chega no cruzamento, quem vai nos relatar da agora para frente é o parceiro dela, que estava junto com ela no carro. Ele conta aqui: quando nos aproximamos das luzes do farol, o farol mudou de verde e, quando entramos no cruzamento, o carro aquaplanou, pois estava chovendo muito e o asfalto estava cheio de água. Quando ele aquaplanou, atingiu um grande poste de energia que estava logo após o cruzamento. O cachorro da doutora Renée, o Sturt, que estava deitado na parte de trás do carro, foi jogado para frente e ele atingiu bem a parte de trás da cabeça de Renée, jogando-a em direção ao volante. Ela foi socorrida e estava muito mal. Ficamos apreensivos do lado de fora, inclusive a sua mãe e o seu pai compareceram ao hospital para acompanhar todo aquele momento desesperador. Chegou um momento no hospital em que a neurocirurgiã, que estava de plantão, nos chamou e comunicou a morte de Renée, a mim e aos seus pais.
e disse que eles deveriam ser gratos, porque ela, se sobrevivesse ao acidente, no estágio em que ela ficou, ela poderia viver em estágio vegetativo, se tivesse sobrevivido. Ela ficaria literalmente como um vegetal, dependente de pessoas para alimentar, limpar, e que ela não teria mais como interagir com as pessoas. Durante esta conversa, uma jovem enfermeira, assustada, entrou correndo no consultório onde a neurocirurgiã estava nos comunicando e dando detalhes do que tinha acontecido e o que poderia acontecer com René, e gritou: "Ela está viva! Ela está viva! Ela se sentou e falou!" Imediatamente, a neurocirurgiã a repreendeu por interrompê-los e explicou, tanto para a enfermeira como para a gente que estava ali parado olhando para a cara dela, também assustado, de como os cadáveres podem se mover e fazer barulho. Ela estava com um laudo em mãos e ela disse: "Doutora René está morta. Aqui está o atestado de óbito assinado com um horário. Nós tentamos de tudo." Mas a enfermeira foi enfática ao dizer. Ela sentou-se e ela falou: "Não me dê mais medicações." Nesse ponto, a mãe de René pegou a neurocirurgiã e o pai de René pelo cotovelo e já saiu andando pelo corredor. Foi aí então que eles encontraram René lá no fundo do corredor, onde ela aparentemente já havia sido colocado para que a enfermeira pudesse remover o equipamento antes da sua transferência para o necrotério. Inclusive, um pano escuro já estava sobre ela, mas ela foi encontrada em coma profundo. O pano tinha caído do seu rosto, como se de fato ela tivesse sentado em algum momento, e ela estava respirando. Não preciso falar que houve um pânico geral no hospital, inclusive a neurocirurgiã, que havia assinado o seu atestado de óbito, voltou correndo, chamou a equipe e começaram a colocar equipamentos e monitorar a René. Ela permaneceu assim por 10 dias. A seguir, temos a EQM relatada pelas palavras da própria doutora René Turner. Lembre-se, a memória dela termina quando ela chega a um semáforo onde cruza a estrada da rodovia. Ela diminuiu a velocidade até parar. Eu não sei quando os eventos a seguir aconteceram cronologicamente na minha EQM, pois não tenho memória cronológica e também não me lembro do processo de morrer ou de deixar o meu corpo. Eu simplesmente estava me movendo através de um turbilhão escuro que parecia ser feito de nuvens negras fervendo, o que me assustou bastante. À frente, havia um pequeno ponto de luz brilhante que estava crescendo, 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 e esse ponto de luz brilhou quando eu me aproximei. Tomei consciência, nesse momento, de que eu devia estar morta e imediatamente me preocupei com mamãe, papai e com a minha irmã. Fiquei um pouco chateada comigo mesma. Eu pensei: mas eles logo vão superar isso. Como se fosse de passagem, apenas um pensamento fugaz, enquanto eu corria avidamente em direção à luz. Cheguei então em uma explosão de luz gloriosa, em uma sala com paredes substanciais. Eu estava de pé diante de um homem na casa dos 30 anos. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura,
Os seus cabelos eram castanhos e avermelhados, na altura dos ombros, e uma barba e bigode limpos e curtos. Esse homem usava uma túnica branca, simples. A luz parecia emanar dele, e eu senti que ele tinha grande idade e tinha também uma grande sabedoria, apesar de aparentar apenas ter por volta de 30 anos. Ele me acolheu com muito amor, tranquilidade e uma paz indescritível. Eu senti, eu posso sentar aos seus pés para sempre e estarei contente. O que imediatamente me pareceu uma coisa estranha para pensar, dizer e sentir, porque era assim, eu simplesmente sentia e eu pensava e o meu pensar era um dizer, acontecia tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei completamente fascinada com o tecido do seu manto e tentei descobrir como aquele tecido podia ser tão leve. Ele ficou ao meu lado e me orientou mentalmente a olhar para a minha esquerda, me pedindo para que eu deixasse de me preocupar com o tecido do seu manto. Nesse momento, quando eu olhei para a esquerda, eu vi que estava passando cenas da minha vida. Eu revivi esses momentos e senti não só o que eu fiz, mas também a dor que eu causei nas pessoas. Eu vi até as coisas que eu nunca teria imaginado que poderiam causar dor a alguém. Eu pensei que algumas coisas estariam lá, mas não estavam. Como roubar um chocolate quando criança, enquanto comentários casuais que causaram danos desconhecidos para mim até aquele momento me foram mostrados. E o chocolate que eu roubei quando criança, eles não estavam lá. Quando fui vendo aquelas cenas em que eu causei sentimentos tristes nas pessoas, eu fiquei sobrecarregada de culpa. Depois, eu fui direcionada a outros eventos que me trouxeram alegria e que foram afetados de alegria por cada uma das minhas ações, embora eu não me sentisse mais digna de ter aquela alegria. Mas aí, esses outros momentos que causaram alegria, amor, acolhimento, traziam equilíbrio, e o equilíbrio estava a meu favor. Fui levada então para mais dentro da sala. Quando eu entrei na sala, ela se tornou um corredor. E lá, vindo em minha direção, estava o meu avô. Ele estava mais jovem do que eu me lembrava. E ele estava sem os seus lábios. Isso foi estranho, mas sem dúvida era o meu avô. Nós nos abraçamos, ele falou mentalmente comigo e me acolheu. Fiquei comovida naquele momento por perdoá-lo. Quando meu avô morreu, eu tinha apenas 14 anos e ele já sofria de problemas cardíacos. Quando fui encontrar com ele no leito do hospital, eu falei para ele não morrer. Eu fiz uma promessa que eu me tornaria uma médica, que eu encontraria a cura para o seu problema cardíaco e pedi para que ele esperasse. Mas ele não esperou, ele morreu. E naquele momento em que nos abraçamos, eu fiquei comovida por perdoar o meu avô por morrer antes que eu pudesse cumprir a minha promessa. Uma coisa interessante é que até aquele momento eu não sabia que eu estava com raiva dele. O vovô me disse que a vovó estava chegando e que ele estava ansioso pela chegada dela.
eu não entendi e perguntei para ele por que ela está vindo. Ela está tão bem, está morando em Manchester, tem viajado para vários lugares, são várias viagens no verão, por vários anos. Ela está bem, ela não tem nada. E nesse momento, o vovô me disse que a vovó tinha um tipo de câncer e que eles estariam juntos em pouco tempo. A vovó foi diagnosticada 3 meses depois desse fato e morreu em agosto. 3 meses depois que eu encontrei com meu avô, de fato, a minha avó faleceu. Depois que o vovô e eu conversamos um pouco, ele me levou mais para dentro da sala, que novamente se tornou uma sala e um salão. Chegamos em um grupo de pessoas e eu comecei a reconhecer cada uma delas. A pessoa que me recebeu veio e colocou a mão no meu ombro e me virou para ele. Ele disse, telepaticamente, você tem que retornar. Você tem uma tarefa a cumprir. Eu queria discutir. Eu briguei. Eu queria ficar. Eu olhei para o vovô pedindo para que ele pudesse intervir por mim e me deixasse ficar. Mas imediatamente eu fui jogada para a estrada. Fui puxada para trás e tudo se tornou escuridão. Não tinha nada além de escuridão. Eu fui acordando do coma lentamente. E durante vários dias eu tive várias lembranças de vozes familiares e vislumbres de rostos. É como se no período em que eu estava em coma eu tivesse sido visitada por várias pessoas. Os momentos mais claros para mim foram as ocasiões em que eu acordava de um sono profundo e encontrava uma enfermeira com uma seringa e eu a recusava qualquer droga. Eu não fazia ideia do porquê. Eu fiz 3 cirurgias para reparar o meu rosto, o meu crânio e a minha órbita ocular. Eu saí do hospital com dor, visão dupla, anosmia e lesão no 8º nervo. Isso me deixou com náuseas e com problemas de equilíbrio. Fiquei 2 anos com raiva de Deus por me enviar de volta, me recusar e me mandar para esse tormento com uma tarefa a fazer e sem pistas ou instruções de que tarefa era essa, exceto por uma coisa. Me foi dada uma mensagem clara que eu não tenho ideia de como passar, mas essa mensagem, ela está clara e nítida e eu sei que eu tenho que falar. É hora de viver de acordo com o que você sente no seu coração, deixando as crenças, sejam elas quais forem. É preciso colocar a casa em ordem, porque o fim dos tempos está perto e só vai sobrar amor. Isso é nítido para mim, mas esta não pode ser a minha tarefa. Não havia uma voz retumbante ou de qualquer maneira que eu soubesse que a mensagem chegaria lá. Mas essa voz, ela perdura na minha mente, ela ressoa, mas eu não entendo muito bem o que ela quer dizer e nem até onde ela vai chegar. Por isso, estou deixando o meu relato. Acho que isso é importante. E sobre o fim estar perto, é como a minha avó. Eu sinto isso. Ela estava bem, viajando, mas eu recebi a notícia do meu avô de que ela iria se encontrar com ele. E de fato, em 3 meses ela partiu. Não sabemos exatamente qual vai ser o dia ou a hora em que nós vamos sair daqui. Então, às vezes ter crença demais atrapalha. Precisamos simplesmente deixar essas crenças de lado e nos conectar a esse sentimento para entender com emoção e amor
o que precisamos fazer. Levei 5 anos como zumbi antes que eu pudesse me reabilitar. Eu tenho hoje um emprego remunerado, me formei em 1987 e sou apresentada hoje pelas pessoas em palestras como um exemplo de quão bem é possível se recuperar dos danos cerebrais adquiridos. Ainda não conheço a minha tarefa, talvez seja essa. Até hoje eu tenho dor, anosmia, diplopia e etc. Mas se tem uma coisa interessante em mim, é que a memória da experiência de quase morte, ela é mais real do que o que eu fiz ontem. Bom, terminamos aqui essa experiência incrível da doutora Renê. O mais interessante foi que seu avô disse a ela que a sua avó iria encontrá-la. E que, de fato, 3 meses depois, a sua avó partiu. Então, nos fica um questionamento de tempo e execução. Outra coisa que eu gostaria de dividir é essa parte da sala se transformar em corredor e depois se transformar em sala de novo. E que o tempo, onde tudo acontece ao mesmo tempo, isso é muito comum nos relatos de EQM. E eu posso garantir a vocês que é exatamente assim. Você está em um lugar e no momento seguinte você já está em outro. E isso não é estranho, é como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em relação ao tempo compacto, é como eu coloquei lá no primeiro relato de EQM desse canal. Se você ainda não assistiu, assista. Onde eu falo que é como os filmes em que a pessoa toca alguma coisa e vem memórias instantâneas sobre algo que se passou. É exatamente assim. É como se não existisse o tempo, não o tempo e o desenrolar do tempo da forma como conhecemos aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que você encontre sentido e que eu possa ajudar você nessa sua busca. A minha missão ficou clara. Além de sentir o sentimento das pessoas, e hoje uso isso para ajudar pessoas, eu também consigo me conectar. E eu sei que uma das minhas missões é trazer esse relato para o maior número de pessoas, para que se perca definitivamente o medo da morte e que comece a praticar o amor. Porque sentir o sentimento das pessoas também é uma coisa comum nas EQMs e devemos nos preocupar com isso. Às vezes o que nos foi ensinado que é errado, o que é ruim, como por exemplo no caso da doutora Renê, roubar um chocolate, nem é visto e nem é lembrado. Mas magoar uma pessoa, fazer julgamentos com palavras ou com ações, mesmo que sem intenção, sentir o sentimento dessa pessoa nos causa um desconforto muito grande. Então, eu quero que você leve dessa experiência esse sentimento de que o único juiz é você mesmo. Beijos e até a nossa próxima EQM. Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e se não tiver o que comentar, deixe a data e o horário que você está vendo esse vídeo. Até o próximo.